Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 22 de setembro de 2023, uma sexta-feira, e sempre eu digo aqui, tomem cuidado na sexta-feira, principalmente sexta-feira à tarde, que é sexta-feira da maldade. Agora, sem mais delongas, vamos para as notícias. Vamos começar falando da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. Já trouxe esse tipo de informação aqui no Morning Call justamente para pincelar para vocês o impacto que isso tem nos mercados e a evolução e desdobramento dessas novas notícias com relação a essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. China tenta abrir, na verdade trabalha para abrir novas fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já contra-ataca com novas leis para restringir o tamanho do investimento com relação à construção de fábricas para a produção de semicondutores nos Estados Unidos. E sim, isso impacta os mercados. E qual a nossa atenção para isso? Lembrando que o mercado tecnológico vem literalmente puxando as bolsas de valores mundo afora. Quando a gente teve o IPO da empresa ARM e também o crescimento com relação ao balanço da NVIDIA, a gente viu o mercado literalmente crescendo e as empresas da indústria tecnológica empurrando esse crescimento, empurrando esse rally no SP500. Então é muito importante ficar de olho nesse setor que está movimentando bem os mercados agora e também de olho nessa guerra tecnológica. E lembrando, quando a gente fala de semicondutores, eles estão em tudo que você sabe que existe tecnologicamente. Então se você pensar no seu celular, se você pensar no seu computador, inclusive na sua geladeira, você vai ter chips semicondutores para evolução tecnológica. Então é algo que impacta os mercados, é um ponto de atenção para que a gente fique ali sempre acompanhando as informações e notícias para ver qual vai ser o desdobramento disso, e quando tiver mais desdobramentos eu vou trazer aqui para vocês. Também tem informação do impacto da taxa de juros, não só americana, mas também taxa de juros mundo afora, como eu disse para vocês na segunda-feira. Essa semana a gente teria várias informações de vários bancos centrais falando de taxa de juros, divulgando a sua taxa de juros, e isso está derrubando as bolsas mundo afora. Muito além daqui do Brasil realmente ter mantido a taxa de juros, e no Japão também ter mantido a taxa de juros. A gente teve lá um anúncio do Federal Reserve na quarta-feira de possível crescimento de 0,25 bips na sua taxa de juros, que derrubou as bolsas e deixou o mercado de ressaca ontem, e a gente acompanhou isso no Arriscando a Própria Pele, operando um day trade na conta real. Hoje também tem informação do PMI americano. Logo mais, quando a gente for para o calendário americano, a gente vai pincelar isso, e é importante nesse momento, por mais que não esteja destacado aqui, a gente falar da alta do barril do petróleo. O barril do petróleo em alta impacta sim a bolsa e os mercados financeiros mundo afora. Vamos acompanhar porque voltou a subir o barril do petróleo. Como eu disse, quando eu falei dessa alta do barril do petróleo, que ele estava na maior alta dos últimos 15 meses, eu falei, olha, agora parece que está fazendo um pullback para continuar no movimento de alta, e se continuar no movimento de alta, afeta todo mundo, principalmente também com relação à informação que eu disse aqui de o petróleo está literalmente ligado diretamente à logística, e logística é entrega de tudo que você recebe na sua casa, de tudo que é transferido de um ponto do mundo a outro. Então vamos ficar atento, porque isso realmente também impacta as bolsas, por mais que não esteja destacado aqui. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no calendário econômico para ver o que está acontecendo. Começar falando aqui pelas principais informações que nós temos aqui do calendário econômico, e na verdade temos uma só grande notícia aqui com relação ao calendário econômico, que é o PMI do setor de serviços americano, que é às 10h45. Depois a agenda permanece vazia sem nada mais que impacte o mercado, tá? E lembrando, tá? Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas o mercado à vista, quando eu prefiro e gosto de operar, porque eu já vi um movimento acontecendo, já injetou a liquidez da abertura do mercado à vista, e se teve que virar tendência por conta da abertura do mercado à vista, já aconteceu. Às 10h30 abre a NYSE, o mercado americano, e às 10h45 a gente tem informação relevante e impactante com relação ao PMI americano do setor de serviços. Vamos ficar atento. Agora vamos para as principais cotações de bolsas bolsas e indicadores mundo afora. Começar falando que a Ásia fechou mista ontem, a Europa opera praticamente toda em queda nesse momento, Estados Unidos também, com exceção a SP500, que tem uma leve alta de 0,21%. Agora vamos para os principais indicadores mundo afora. Começar falando do EWZ, nossa bolsa dolarizada, que teve uma grande queda de 3,38%, acompanhando a nossa bolsa aqui também. Barril Brent de petróleo cotado a 93,18 dólares, numa alta de 1,04, como nós dissemos, a atenção à alta do barril Brent de petróleo. Minério de ferro a 122,04, numa alta de 0,91%. DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,24%, cotado a 104,26. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, o índice do medo, numa queda de 1,54%. As bitcoins cotadas a 26.655 dólares, numa leve alta de 0,23%. E nesse momento, se você está me vendo pelo Instagram, eu vou te desejar um ótimo dia, lucro no bolso, que você tenha gain. Mas se você quiser assistir os vídeos com relação aos estudos sobre o índice futuro e o dólar futuro na análise gráfica, você vai ter que ver no YouTube, porque a gente para por aqui. Forte abraço, bom dia, que você tenha lucro. Agora vamos para os estudos, pessoal.
Vamos dar sequência aqui nos estudos, tá? Essa pequena pausa foi só para dar o corte. Vamos dar sequência, agora a gente vai ver o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa, o que realmente a gente opera todo dia no day trade. Vamos falar de índice futuro e dólar futuro, começando pelo índice, tá? E eu disse para vocês ontem, repito para vocês e falei para vocês, estou falando incessantemente, a gente tem um movimento emblemático. Day trade olha os 60 minutos. No day trade a gente vai olhar os 60 minutos e pincelar o diário também. Mas olha nos 60 minutos o que aconteceu ontem. Ontem eu disse para vocês, temos um viés de baixa no dólar. No dólar não, perdão, no índice. Temos um viés baixista e foi o que aconteceu. Ele abriu com esse mega gap, foi um gap muito grande, muito agressivo. O mercado veio cutucar aqui essa zona de suporte de uma vez, o que me deixou bem reticente e com receio. Lembrando que essa zona de suporte foi desenhada aqui há um tempo atrás. Deixa eu só pincelar lá para vocês, que é muito importante, tá? Depois no diário a gente vai dar uma olhada nisso de novo. Mas ela teve aqui essa informação de crescimento de alta nesse pullback dessa formação, essa pequena bandeira formada aqui onde eu estou apontando para vocês. Depois deu esse primeiro toque, deixa eu dar uma ajustada aqui nesse triângulo para ficar mais visual, senão a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo. Pronto, melhorou. Teve esse primeiro toque, segundo toque, teve esse rompimento no dia do feriado que deixou esse gap aqui que está sendo fechado. E lembra que eu disse para vocês, gaps são fechados no mesmo contrato. A gente está vendo o mercado de alta e agora ele caiu para fechar o quê? O gap que é fechado no mesmo contrato. A gente assistiu isso acontecendo aqui. Teve esse movimento de queda agressivo, depois fez o pullback e continuou essa agressividade de queda rompendo essa zona de suporte que agora vai virar uma zona de resistência de preço, porque o preço já está abaixo dela. Lembrando que a gente tem uma pequena outra zona de suporte logo abaixo, porque é a marcação daquele último fundo realizado em agosto, naquela grande queda que nós tivemos naquele período de agosto, tá? Vamos dar uma pincelada no diário, mas antes disso, só colocar um ponto importante para vocês que valida a informação que eu falo de sexta-feira da maldade. Olha o IFR abaixo da linha dos 30%, podendo entrar força compradora. De repente a gente pode ver o mercado fazer um pullback aqui, entrar novamente nessa zona da confusão e lateralizar. É o que está me pintando, mas vamos dar uma olhada aqui no diário para confirmar essa informação, afastar o gráfico aqui para a gente conseguir visualizar. E de novo, né? Agora que eu percebi, eu sempre deixo a boleta day trade aberta aqui, porque eu opero sempre olhando ela e fica pior para a gente conseguir ver ter essa visão ampla do gráfico. Mas olha só o ponto interessante que eu falei para vocês aqui, tá? A gente teve essa queda do índice muito abrupta, logo depois desse candle que eu falei que era muito emblemático no diário, tá? Essa queda literalmente abriu e rompeu essa região, essa zona que eu falei para vocês que era uma zona de suporte, deixando e também brigando aqui na média móvel de 200 períodos aritmética. O IFR do diário tem espaço de queda ainda porque ele está ali no 38, ele pode cair até o 30 antes de entrar aquela força compradora que nós dissemos quando ele está no sobrevendido, tá? Então aqui realmente tem espaço no diário para queda, vamos ficar atento. O gap foi fechado, mas vamos ficar atento porque realmente eu acho que a gente pode ver um pullback hoje, tá? No movimento do mercado e depois uma lateralização. O mercado não está muito animado, mas vamos acompanhar e vamos só voltar para os 60 minutos para ver se tem alguma coisa que a gente não viu. Não, tá tudo bem bonitinho, bem encaixadinho, tá? Tem um alvo de FIBO aqui, deixa eu só traçar se a gente já foi nesse alvo de FIBO, porque também é importante. Eu acredito que possa ter chegado perto ou até ido nesse alvo de FIBO, desse mega pullback que nós temos, ó. Nós pegamos o primeiro alvo de FIBO desse movimento, tá? Pode ser que a gente venha buscar o segundo alvo de FIBO, deixa eu só ver se a gente vai a distância dele, ó. O segundo alvo de FIBO dá muito perto daquela próxima zona de suporte que nós temos, tá? Então pode ser que a gente venha buscar ele. A distância de pontos, vamos só pincelar a distância de pontos antes de mudar de ativos, até o alvo de FIBO, é de 535 pontos, não é uma distância muito grande não, tá? A gente pode ver isso acontecendo, inclusive a distância de uma ponta a outra, dessa pequena zona de suporte que nós temos abaixo é de 1000 pontos, pode ser que a gente veja o mercado realmente lá cutucar aquela região, para depois ele fazer um pullback, a gente pode assistir isso, e o que eu tô querendo dizer aqui, que a gente pode ver um movimento parecido com esse que eu vou desenhar para vocês, um movimento de queda para fazer esse pullback, para depois a gente fazer um retorno, tá? Então é isso que a gente pode assistir no dólar, lembrando que essa não é no índice, lembrando que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, isso aqui é uma análise de ativos para que você se prepare para o mercado financeiro, mas é importante que você tome uma decisão baseada na sua análise, e o dólar fez inversamente o que o índice fez ontem, eu falei para vocês. Primeira pincelada que a gente vai dar aqui é no IFR que está acima da zona dos 70%, que é um ponto de atenção, pode entrar força vendedora e está muito esticado o mercado, como eu disse ontem para vocês, está no decorrer do dia, aquele debate que nós tivemos no Instagram, nos stories que eu postei, então vamos ficar atento a isso, tá? O mercado ontem fez este gap aqui, e depois fez esse movimento grande de alta, brigando aqui na média móvel de 200 períodos. Depois fez um movimento de retração para dar uma sequência de alta, tá? Trabalhou aqui abaixo da zona da linha dos 200, da média móvel dos 200 períodos, tá? Aritmético.
Mas depois foi acima. Vamos dar uma olhada no diário aqui, afastar o gráfico para ver o que está acontecendo. E olha só, o que me parece. Eu falo para vocês, repito para vocês, e o mercado vem tomando este mesmo comportamento o tempo todo, tá? O mercado tá quicando de um lado a outro aqui no dólar, tá? Fez esse movimento, bateu na parte superior, tá? Bateu na resistência, caiu, bateu no suporte, subiu, bateu na resistência, caiu, bateu no suporte, agora tá subindo, pode bater na resistência. É isso que a gente pode assistir aqui. Apesar de ter deixado o gap abaixo, o IFR começa a trabalhar acima da linha dos 50% no diário, também é um ponto de atenção, mas lembrando, tá nos 60 minutos ele já tá estressado, então a gente pode ver um pullback, tá? O que pode acontecer, deixa eu só ver essa distância de uma ponta a outra que nós temos aqui no dólar, até para pincelar se é factível que ele vá de uma vez, tá? 45 pontos, lembrando que a média de movimento do dólar é 54 pontos, só que ele tem se movimentado nos últimos dias, algo em torno, na última semana, algo em torno de 35 pontos, então tem espaço para chegar até essa parte superior, essa zona de resistência, sim, o dólar, e pode acontecer o que eu desenhei inversamente no índice, tá? A gente pode ver um dólar aqui fazendo um movimento de alta para vir cutucar essa parte superior para depois cair, apesar do estresse no IFR. Então, com esse estresse no IFR, a gente pode ver uma lateralização para depois uma alta, ou o mercado até se manter lateral. Eu não acho que tem força, não acho que cai hoje, mas vamos acompanhar. Tudo depende do movimento da primeira hora para a gente tomar a nossa decisão e ver o que está acontecendo no mercado, tá? E eu vou conversando com vocês, como vocês já sabem, lá no Instagram, mostrando os stories, falando o que está acontecendo com o gráfico, mostrando as minhas operações. Se você não me segue no Instagram, começa a me seguir, Adriano Silva AT, já vai lá e confere. E o que eu quero falar para vocês agora, desejar um grande dia para vocês, que vocês tenham ganho, lucro no bolso, façam bons trades. Espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu coloco o meu capital de verdade, meu dinheiro na conta real, no mercado financeiro, na modalidade day trade, e mostro as minhas operações do começo ao fim, mostrando para você como fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? São 5 dígitos dentro de um mesmo mês, é 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Se você aprende a receita do bolo, é só replicar que você começa a fazer isso todo mês, pessoal. Então vamos lá, cuidado na sexta-feira, vou bater um papo com vocês a partir de agora lá nos stories do Instagram. Forte abraço, game para todos, lucro no bolso, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele.